passar bastante comigo para poder fazer tráqueo, quando vocês tiverem internato, essas coisas. A gente vai fazendo as tráqueos aí nos hospitais, tá? Aqui só um minutinho. Estão conseguindo ver? Sim. Então vamos embora. Vamos lá. Então, o segundo tema da aula então, é crico e tráqueo, tá, gente? Cricotireoidostomia e tráqueo. A gente acaba resumindo essa crico em crico mesmo. Não, até falei esse nome todo aí, você já tinha que ter feito o procedimento. Então, mesma coisa, já me apresentei para vocês e tudo. Então, gente, qual que é o conceito desses procedimentos, tá? A finalidade dele é via de acesso para via aérea do paciente, tá? Então, você vai comunicar traqueia cervical ao ambiente externo ou a um ventilador, né? Nós vamos ver as indicações, vamos ver os conceitos e tudo, mas resumindo a obra, é tudo isso. É fazer uma via aérea para o paciente com... A gente não pode falar que é uma via aérea definitiva, porque a gente está falando de crico também. Crico não é via aérea definitiva, tá? A tráqueo, sim, é uma via aérea definitiva, né? Então, falar com vocês um pouquinho, a gente vai ter que falar de anatomia novamente. Oh, meu Deus do céu, eu de novo fazendo a mesma coisa. Aí. A gente vai ter que falar novamente de anatomia. E aqui eu vou falar com vocês bem breve, gente. A laringe é um órgãozinho que ele é um pouquinho difícil de entender, porque você tem que entender ele tridimensionalmente e ele tem muita estrutura e coisa muito pequena, tá? Mas para vocês aqui, o que a gente precisa de entender são as cartilagens e as membranas para vocês acessarem, tanto para uma traqueostomia quanto para uma cricotireoidostomia, tá? Então, a laringe, então, o órgão laringe aqui, a gente tem 3 cartilagens únicas, né, simples, que são uma só, e 2 cartilagens duplas, tá? Eu sofri aquela hora com a caneta, eu vou ver se eu consigo agora de novo, porque aqui o ideal seria eu mostrar para vocês. Não veem, né? Aqui, tá marcando? Vocês estão conseguindo ver? Não. Tenta Nem... clicar com o botão direito, professor, porque tem professor que clica e aí aparece a opção de marcador. Pois é, eu cliquei e tudo, mas deixa eu ver aqui. Não, o botão direito não deu. Nem marcando com vermelho aí não apareceu para vocês, né? Porque para mim aparece como eu marcando em vermelho aqui. Não, apareceu uma marquinha assim. Uma marquinha vermelha aí? Onde fica o pomo de Adão. Isso mesmo. Então tá, então vamos lá. Gente, então, onde está aqui o pomo de Adão que eu marquei? Essa cartilagem aqui, ó. Vem cá, filho, marca agora. Essa cartilagem aqui é cartilagem tireoide, tá? Essa, então, a tireoide é uma cartilagem única, tá? Essa aqui é a cartilagem cricoide, tá? E a gente tem os anéis traqueais logo abaixo da cartilagem cricoide, tá? Olhando na visão posterior, a gente tem aqui, a gente vê a outra cartilagem simples, que é única, né? A epiglote, que é essa aqui onde eu estou marcando para vocês aqui, que é a epiglote, tá? E nós temos cartilagens que são duplas, que uma é a aritenoide, que é essa aqui, e a outra do outro lado, que é essa aqui. E logo acima dela tem a cartilagem corniculada, que é essa aqui e essa aqui. Tá? Então, essas são as 3 cartilagens, as 2 cartilagens duplas, né, que elas são bilaterais, e as outras são as cartilagens simples, que são as cartilagens únicas, tá? O que vocês precisam de entender, gente, é a região para poder fazer a cricotireoidostomia. A cricotireoidostomia, ela é feita só
em casos graves e agudos por obstrução de via aérea superior. Você está lá com o paciente entrando em insuficiência respiratória, você tenta entubar, não tem passagem ali, por qualquer coisa. Vamos dizer, se é um trauma, está sangrando, você não consegue. Se é um tumor de laringe ou um tumor de base de língua, ou o paciente é de via aérea muito difícil, você não consegue entubar. Você viu que o paciente está desaturando, você tentou entubar 5, 6 vezes ali, não consegue, né? Você vai, na verdade, a indicação tentou entubar uma vez, não conseguiu, você pede para alguém mais experiente. Pessoa mais experiente tentou entubar mais uma vez, não conseguiu. Na terceira, você já vai para via aérea da cricotireoidostomia, tá? Na prática, não é bem assim, a gente tenta um pouquinho mais, tá? Mas nos trabalhos eles falam que a terceira vez você já tem que fazer uma crico. E a crico, ela é feita a membrana cricotireoide. Então, é a membrana entre a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide, que é essa membrana aqui que eu vou marcar para vocês em verde. Ó. Vocês conseguiram ver em verde aí? Sim. Então, essa aqui é a membrana cricotireoide, tá? E a traqueostomia, ela é feita do 2º ao 4º anel abaixo da cartilagem cricoide, tá bom? Então, aqui é só para a gente poder entender. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês nessa imagem, gente, que vocês têm que entender, que depois, aqui nós estamos começando a falar de crico, mas eu vou falar um pouquinho da traqueostomia, é só que a gente acaba que a gente estuda isso, mas depois a gente meio que esquece. Até na hora de fazer o procedimento, a gente fica meio nervoso ali, nos primeiros e tudo mais. A gente tem que lembrar, numa traqueostomia, que a parede posterior da traqueia, tá? Ela é membranosa. Então, o anel da traqueia, ele não é um anel completo, né? Então, não é um anel, ele é um semicírculo. Então, posteriormente, não tem cartilagem. Se você vai com muita sede ao pote, às vezes você vai, em vez de você colocar uma cânula ou um tubo na traqueia, você vai colocar no esôfago, tá? Só para vocês lembrarem aqui, depois na hora que a gente falar de traqueostomia, a gente fala um pouquinho disso também. Então, a gente falando aqui é só de insuficiência respiratória aguda e grave, né, para obstrução de via aérea, sem conseguir fazer uma via aérea superior, tá? Via oral, né? E é feito através da membrana cricotireoideia. Quais são os tipos de cricotireoidostomia? Gente, a gente pode fazer por punção ou cirúrgica. Isso aí, gente, vocês têm que pensar que isso é no calor da emoção ali, é uma situação muito ruim, tá? Porque, assim, o paciente, você sabe que ele está saturando, ele está caindo, ele vai parar, ou às vezes ele parou, você está massageando, está tentando entubar e não consegue, tem alguém massageando e tudo, e aí você não consegue uma via de acesso ali para poder ventilar esse paciente. Então, é um auê, tá todo mundo correndo, todo mundo nervoso, tá? E aí, por punção, ela é a mais rápida, tá? Tem menos chance de complicação e é a mais fácil de você fazer, tá? Como que é feita essa por punção? Eu vou falar no próximo slide, tá? É puncionar com gelco mesmo, tá? Uma agulha ali, alguma coisa. E ela é a ideal para ser feita em crianças menores de 10 anos. Por que que em menores de 10 anos é ideal para ser feita? A gente evita a traqueostomia, né? E evita a gente na verdade, evita de fazer traqueostomia, não. A gente evita de fazer cirurgicamente, tá? Porque essa membrana cricotireoideia é onde entra o nervo laringeu recorrente, tá? Que controla a corda vocal. Ele entra lateral nessa membrana cricotireoideia. Então, você vai funcionar ela medial, tá? Então, vocês conseguem ver minha mão aí, não consegue? Então, se você pensar que aqui tá lá a laringe e tudo mais, o nervo laringeu recorrente, ele entra aqui e entra aqui. Nós vamos acessar a cricoide aqui, numa cricotireoidostomia, tá? Mas numa criança pequena, isso aqui é muito pequeno. O calibre disso é muito pequeno. Então, se você vai fazer cirurgicamente ali, vai abrir uma Kelly, vai passar um bisturi, às vezes você pode lesionar esse nervo, tá? Então, o ideal é você puncionar esse paciente, né? Fazer uma cricotireoidostomia por punção, consegue ventilar ele ali e o cirurgião já vai fazendo a traqueostomia, tá? Para poder passar nesse paciente. Ou você consegue ventilar esse paciente, aí você está conseguindo pôr oxigênio ali para esse paciente, e aí enquanto está colocando oxigênio, ele já começa a saturar um pouquinho melhor, você tem mais tranquilidade para você poder entubar esse paciente, tá?
Mas só que ela tem um menor tempo útil. Por quê? Se você pensar, você consegue entrar com oxigênio. Você põe o oxigênio lá saindo da parede, um volume alto, pressão alta, você insufla ali, e aí, só que para sair é uma área muito pequena, que é uma agulha só, e o tórax não tem pressão suficiente para poder sair esse CO2, tá? Então, o paciente vai fazendo hipercapnia. Então, isso é ruim para o paciente. Então, é uma coisa rápida, essa perpunção é só para você poder tirar ele da extrema urgência ali, da emergência, tá? E até você conseguir uma via aérea com maior calibre. A cirúrgica, você já tem um maior tempo útil, porque você consegue fazer maior volume, tanto para inspiração, né, como se fosse uma inspiração passiva, quanto para expiração desse paciente também, tá? Então, mas só que ela tem maior complicação de perioperatórias. Enquanto você está ali, ele pode sangrar, pode ter outras coisas que você tem que tomar um certo cuidado com isso nessa cricotireoidostomia cirúrgica, tá? Então, falando um pouquinho dessa técnica da cricotireoidostomia, tá? Então, você vai pôr, o paciente vai estar em decúbito dorsal, e você vai fazer uma leve extensão cervical ali, tá? Você fixa, igual nessa imagem superior, você fixa a cartilagem tireoide entre o polegar e o dedo médio, e você deixa o dedo indicador para você ir palpando, tá? Para você poder sentir. Então, você palpou ali, chegou entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, tá a membrana cricotireoideia, tá? Você vai fazer uma punção dessa, você pega um gel que faz uma punção dessa membrana, sempre o ideal é você tentar fazer até com o gel com uma agulha ou com uma seringa, com pelo menos uns 2, 3 ml de soro ali, que você vai fazendo pressão negativa, na hora que você chega você chegou na via aérea, vai vir ar, e aí vai borbulhar, e aí você consegue ver, tá? E senão você vai e passa direto e vai lá pro esôfago, tá bom? Ou, se você vai fazer a cirúrgica, é um paciente acima de 10 anos, você tem já uma certa experiência e tudo mais, você faz o quê? Você entrou ali naquela região, você vai entrar com uma Kelly, vai abrir a Kelly mesmo, tá? Então abre, é tudo rombo mesmo, é tudo muito corrido, então entrou com a Kelly, abre, você pode fazer a incisão com uma lâmina, o ideal é você fazer com uma lâmina 11, que é uma lâmina mais pontiaguda, você faz a incisão, roda essa lâmina para abrir um pouquinho, você entra com a Kelly e abre, tá? Abriu a Kelly, esse paciente já vai começar a ventilar um pouquinho ali, tá? Se ele estiver mantendo ainda, se ele não estiver parado, por exemplo. E aí, nessa abertura, você vai passar uma cânula ou um tubo para você poder ventilar esse paciente, tá? E aí é o que acontece nessa imagem inferior, onde a gente tem uma cânula de traqueostomia já implantada aqui numa cricotireoidostomia, tá? Você pode manter essa cricotireoidostomia por 72 horas, tá? Quando ela é cirúrgica, tá? Se ela for por punção, você tem que fazer o quanto antes. Você tem que, é coisa de minutos, tá? Mais ou menos 30 minutos, ou seja, o paciente já começa a entrar em falência novamente se você tiver numa cricotireoidostomia por punção. Então, você tem que fazer uma traqueostomia ou uma via aérea definitiva superior o quanto antes. As principais complicações da crico são sangramentos, falso trajeto, porque às vezes você acha que você está indo ali para a traqueia, você vai ou para o esôfago, ou você funciona fora, tá? E acontece muito, até com gente experiente, tá? Um pneumotórax, por quê? Na hora que você vai fazer, por exemplo, por uma punção, ou até por quando você põe a via aérea, você vai pôr o oxigênio direto, e o fluxo vem muito forte da fonte, né? Às vezes, se você ficar ali muito tempo, você vai fazer um pneumotórax, vai suflar tanto o pulmão do paciente que faz um barotrauma, que a gente chama, que rompe o pulmão e faz um pneumotórax, tá? Enfisema subcutâneo, lesões esofágicas, que eu falei com vocês, estenose subglótica e alteração de voz. Estenose subglótica, gente, é o quê? O paciente que você fez ali, você fez essa incisão, abriu, e na hora da cicatrização, diminuiu a luz da glote ali, tá? E alteração de voz é quando você tem lesão do nervo laringeu ou até mesmo da corda vocal, tá? Esse paciente pode ficar rouco ou com uma voz mais fraca. A gente fala que é uma voz que não tem intensidade. O paciente vai tentar gritar e não consegue, tá? Fica uma voz mais baixinha, ou então
aquelas vozes soprosas, quando o paciente fala meio que soprando, tá? Porque por causa de lesão tanto do nervo ou da prega vocal. Entenderam um pouquinho de crico? Vamos passar para tráqueo. Vocês têm alguma dúvida sobre crico? É bem rapidinho, porque é um procedimento que é difícil de você ver fazer, tá? É extrema urgência. Eu, por exemplo, como eu faço traqueostomia mais frequente e eu consigo fazer uma traqueostomia mais rápida, eu prefiro tentar fazer uma traqueostomia rapidinho do que tentar fazer uma crico, tá? Mas se não tem experiência, vai na crico, porque vai ser salvo o paciente e depois você tem tranquilidade para fazer traqueostomia, tá? Traqueostomia, pessoal, se cair na prova para vocês não estão fazendo uma prova lá e perguntam para vocês. Paciente, insuficiência respiratória e tudo mais, desaturando, entra em emergência. Qual procedimento deve ser feito? Cricostomia ou traqueostomia? Traqueostomia não é procedimento de urgência e emergência, tá? O que eu falei com vocês que eu faço, porque eu tenho uma certa experiência, eu gosto de fazer traqueostomia já definitiva. Mas não é procedimento de urgência, tá? Tanto que sim, se eu vejo que eu estou tentando fazer a traqueostomia, eu estou demorando demais, eu vejo que esse paciente está para parar ou parou, eu faço a tráqueo e depois termino eu faço a crico e depois termino a tráqueo, tá? Então, traqueostomia não é procedimento de urgência e emergência, tá bom? É cricostomia que é o procedimento de urgência e emergência. Qualquer prova que vocês forem fazer, isso já está definitivo, já está definido, tá? Então vamos lá. Traqueostomia. Indicações de traqueostomia, gente. Obstrução de via aérea, proteção de via aérea de cirurgia com risco obstrutivo, tá? Eu vou falar só todos aqui, depois vou passando um por um. Doenças degenerativas, tá? Ou alguma coisa que prejudica essa mecânica ventilatória. Broncoaspiração desse paciente, ou o paciente que produz muita secreção. E uma ventilação assistida prolongada, pessoa que vai ficar entubada há muito tempo. Então, normalmente, obstrução de via aérea, uma neoplasia, uns tumores extrínsecos da laringe, algum até bócio, né? Ou que é um carcinoma anaplásico de tireoide, pode comprimir, tá? Processos infecciosos e inflamatórios, então, um abscesso cervical volumoso, normalmente um abscesso cervical de causa odontogênica. Eu vou falar isso para vocês, gente, porque vocês guardem isso na cabeça de vocês para a vida. Paciente que chega para vocês, que chega e fala que teve um procedimento no dentista. Eu fui tirar um dente, eu fui fazer uma prótese, fui fazer alguma coisa. E tem mais ou menos 4 dias que meu pescoço inchou, tá doendo muito, tô com febre, não consigo comer, tô com dificuldade para dormir. Gente, a princípio isso é um abscesso cervical. Isso é emergência. Se esse paciente dissecar, esse abscesso dissecar, ele faz mediastinite, esse paciente vai morrer. Eu já tive 2 pacientes aqui em São João que morreram por causa de abscesso cervical que não foram diagnosticados antes de chegar aqui na Santa Casa. Então, morre mesmo, tá? Então, o paciente chega... Normalmente, o paciente conta para você direitinho essa história. Doutor, eu fui no dentista, fiz um procedimento no meu dente, ou ranquei o meu dente, ele não me passou remédio nenhum e eu fiquei com muita dor, e isso foi inchando, eu perdi apetite e tudo mais. Pense em abscesso cervical, tá? E aí, se você não consegue resolver, transfere como emergência, tá bom? Traumas de face ou de laringe, então, paciente, principalmente pessoas motoqueiros, essas coisas que na hora que bate na região do pescoço não tem proteção, tem o capacete e tudo mais, bateu ali no meio-fio, alguma coisa, tem uma lesão de laringe, tem uma lesão de face muito grande, não consegue ventilar por essa região, tá? Fratura de mandíbula múltipla, na hora que você vai tentar ventilar, você não consegue, você vai tentar entubar, você não consegue, tá? Hematomas e paralisia bilateral de cordas vocais. Dependendo da posição que essa corda vocal paralisar, ela pode paralisar toda fechadinha e o paciente não ventila, tá? E aí você tem que fazer uma traqueostomia nesse paciente. Proteção de via aérea de cirurgia com risco obstrutivo. Eu mesmo costumo muito fazer. Quando eu vou fazer uma glossectomia, eu preciso de fazer uma traqueostomia, principalmente glossectomia de base de língua. Porque aí vai edemaciar aquela região fecha ali na orofaringe e o paciente não consegue respirar. Então eu faço a traqueostomia preventiva,
tá? Doenças degenerativas, igual uma ELA, por exemplo, né? Que o paciente vai perdendo essa mobilidade e tudo mais, você já faz uma traqueostomia para esse paciente não ter insuficiência respiratória. Broncoaspiração e necessidade de higienização. Então, o paciente que tem ali algum síndrome de Down, algumas outras síndromes, esses pacientes fazem muita cialorreia, eles não têm uma deglutição muito efetiva, tá? E eles começam a broncoaspirar, começam a fazer pneumonias de repetição. Ou paciente que está entubado no CTI, está produzindo muita secreção por uma pneumonia, alguma coisa, também você tem que fazer uma aspiração, tá tendo toda hora aspirar, ou tá fazendo rolha no tubo, você faz a traqueostomia porque é mais fácil de você aspirar esse paciente, de você fazer uma higiene dessa via aérea, tá mais tranquilo. Então, às vezes, você até indica uma traqueostomia mais precoce devido a isso. E ventilação assistida prolongada é aquele paciente que já está entubado há muito tempo no CTI, para evitar que tenha uma estenose subglótica, tá? Por causa do balonete, do tubo e tudo mais, você faz uma traqueostomia para normalmente com 10 a 14 dias. Quais são os tipos de cânulas de traqueostomia, pessoal? A gente tem normalmente as cânulas metálicas e as plásticas, tá? A cânula metálica, essa cânula superior, na imagem superior, que vocês estão vendo aqui, ela é a mais utilizada, o paciente vai com ela normalmente para casa, ela é mais barata, tá? E é mais simples de manutenção. Então, principalmente paciente mais simples mesmo, que não tem tanto conhecimento e tudo, ele consegue manusear e cuidar dessa cânula metálica em casa, tá? Ela não tem cuff, então ela não tem um balonete ali na ponta dela. Ela tem o duplo lumen, então ela tem a parte superior, a parte externa, que é essa parte aqui, deixa eu pegar a caneta aqui para vocês, que é essa parte externa que da cânula toda, tá? Que ela não tira. Essa fica fixada no pescoço do paciente. O que ele retira é essa parte aqui que a gente chama de macho, tá? Que é a parte que vai dentro da parte que fica fixada no pescoço, que ele tira para poder lavar, tirar a secreção e essas coisas, tá? Esse inferior é o guia. A gente usa ele só esse aqui é o guia que a gente usa só para poder passar a cânula, tá? E as plásticas, a gente tem plásticas de tudo quanto é tipo. A gente tem plástica de cuff, sem cuff, para o cuff de alto volume. Assim, a gente precisa de um cuff de alto volume e baixa pressão. Então tem que ser como se fosse um cuff mais largo para ele pegar uma área maior da traqueia, tá? E você não precisar, e na hora dele vedar, você não precisar de insuflar tanto ar ali, porque se você fizer uma alta pressão, ele faz necrose do anel traqueal, e aí você vai gerar uma estenose, tá? Então, quanto maior o volume do cuff, mais grossinho ele for, menor é a pressão que você faz naquela área do anel traqueal, menor é a chance de estenose, tá? E a gente tem de duplo lumen, de lumen simples, e a gente sempre deve utilizar em crianças sem cuff, tá? Porque a traqueia da criança, ela é diferente, ela tem uma forma mais cônica, tá? Você não, na hora que você coloca a cânula, ela oclui por essa fórmula por essa região cônica mesmo, tá? Então você não precisa de balonete para poder ficar ali fazendo essa oclusão. E o balonete na criança gera mais estenose também, tá? Então a gente tem que ver, na hora que você vai fazer o procedimento desse paciente, principalmente o paciente está no CTI, né? Você está com o paciente no CTI, eles vão te pedir uma avaliação para poder fazer o procedimento, você tem que ver se esse paciente tem necessidade, dá para você fazer isso no CTI, ou se você vai ter que levar esse paciente para o bloco cirúrgico, tá? E aí tem alguns fatores que você tem que observar. Nada é impeditivo e nada é mandatório também para você poder fazer num lugar ou no outro. Vai depender muito da sua experiência e do que você está vendo ali do paciente. Então, você tem que ver a gravidade do paciente, por exemplo. Tem paciente do CTI que não tem nem condições de transporte para o bloco cirúrgico, tá? E você precisa fazer uma traqueostomia nele. E aí você vai ter que olhar as outras coisas se algum outro fator vai impedir de você fazer esse procedimento ali no CTI,
tá? Mas, então, assim, você tem que pensar nisso, a gravidade do paciente, o local que você vai realizar esse procedimento, se é no bloco, se é na mesa, se é na maca, como que você vai fazer, tá? Pacientes com pescoço curto e obeso, gente, é muito difícil de fazer traqueostomia, tá? Então, normalmente, quando o paciente tem um pescoço muito curto, obeso, às vezes é um paciente mais idoso que não tem extensão cervical, eu levo para o bloco cirúrgico. Por quê? No bloco cirúrgico você tem mais materiais adequados, a mesa é curtinha, é fininha, você está numa posição melhor, você consegue ficar ali mais tempo, mais confortável, você tem uma iluminação boa. Se surgiu uma urgência, uma emergência, ali, o paciente instabilizou alguma coisa, você está com tudo à mão para poder fazer, coisa que no CTI você não tem, tá? Então, tomar bastante cuidado com pescoço curto e obeso, paciente que não tem extensão cervical, tá? Distúrbios de coagulação. A gente mexe numa área muito vascularizada. A gente normalmente tem que tracionar a tireoide, que é o segundo órgão mais vascularizado do corpo. Se você rompe um vaso de tireoide ali, o paciente tem um distúrbio de coagulação, é um Deus nos acuda. A gente começa a sangrar, a incisão é pequena, não consegue ver nada, você custa achar, vira uma bagunça danada, tá? Tem que tomar muito cuidado com malformação e variação anatômica nesse paciente, então você vai avaliar se o paciente que é síndrômico tem uma formação, alguma coisa, você vai pedir um raio-x antes para ver se ele tem um desvio de traqueia, um desvio de coluna, alguma coisa, por exemplo, um bócio, às vezes, paciente com bócio muito volumoso, você vai ter que levar para o CTI, você vai ter que levar para o bloco cirúrgico, vai ter que fazer uma estimectomia, que é abrir aquele bócio no meio, provavelmente isso vai sangrar, para depois fazer uma traqueostomia, tá? Então, tem que pensar nisso tudo. E paciente com enfisema pulmonar também é um paciente que normalmente ele satura mais rápido, então na hora de tirar o tubo, colocar a cano, ele vai desaturar mais rápido tudo, mas é um paciente também que ele tolera mais uma hipóxia, né? Porque ele já é um paciente que normalmente ele tem uma saturação mais baixa, tá? Então, falando bem do procedimento, tá? Então, esse paciente ele vai estar na posição de decúbito dorsal, com extensão cervical, tá? Igual nessa imagem inferior, nesse desenho inferior aqui, o paciente está bem estendido, o pescoço. Se todo paciente conseguisse ficar nessa posição assim, ia ser perfeito fazer traqueostomia, gente, ia ser muito bom, tá? E aqui nessa imagem, mais central aqui, com a seta azul marcando onde a gente vai fazer a incisão da traqueostomia, tá? E aí esse V no início da imagem, mais alto na imagem, ele é marcando a cartilagem. Deixa eu só mudar a cor aqui que eu tenho bagunçou. Ele é marcando a cartilagem tireoide, tá? E a gente então tem, ó, cartilagem tireoide, né? O V ali, o pomo de Adão, a quilha da cartilagem tireoide, falando tecnicamente, que é essa região. Aqui a gente tem a cricoide, tá? Aqui, fúrcula external. E aí, nessa região, entre a cricoide e a fúrcula external, você vai fazer a sua incisão. A incisão, pessoal, pode ser vertical, pode ser horizontal. A vertical, ela faz um procedimento mais fácil de expor, tá? Mas ela é menos estética. A horizontal, ela é mais estética, mas um pouquinho mais difícil de expor. Vai muito de experiência de cada um e do que você quer para o seu paciente, tá? Tem paciente meu, por exemplo, que é paciente quando está muito tempo na UTI, é paciente que está grávida, essas coisas eu faço vertical. Quando é uma paciente jovem que está fazendo ali, por algum motivo teve que usar a traqueostomia, paciente que você vê que tem um cuidado maior com estética, essas coisas, eu faço a horizontal, mas normalmente eu faço a vertical, porque ajuda muito no procedimento, tá? Então a gente vai fazer analgesia, porque esse paciente pode estar entubado ali, mas às vezes ele não está com analgesia, tá? Ele está sedado e tudo, mas ele sente dor. Então você faz analgesia para esse paciente e depois você vai fazer anestesia. Pode ser uma anestesia geral, se ele estiver entubado, você faz anestesia geral nesse paciente, você pede ou anestesia se estiver no bloco ou o intensivista para poder anestesiar ele, ou você faz anestesia local mesmo, infiltra ali com xilocaína, infiltra a pele, infiltra subcutâneo, região profunda, tá? Então, analgesia, asepsia, anestesia esse paciente, tá? O paciente já vai estar posicionado, você tem que pôr esse coxim. O coxim, gente, o ideal é você pôr ele interescapular, tá?
coxim posterior e interescapular. Muitas vezes eu chego no CTI, o pessoal fala que já está preparado e coloca o coxim embaixo do pescoço. E acaba que esse paciente diminui a extensão cervical, tá? Não é necessário fazer antibiótico de rotina, apesar de ser uma cirurgia contaminada, né? Porque você vai abrir via aérea, principalmente de paciente que está com intubação de longa data, está na UTI. É uma cirurgia contaminada, mas é uma cirurgia que você deixando aquilo ali aberto, ele normalmente não gera abscesso, não gera outras coisas, tá? Evolui-se muito bem. Então, uma incisão de 2 a 3 centímetros entre a fúrcula external e a cartilagem cricoide, tá? Você vai divulsionando ali por planos, você vai dissecando ali por planos. Normalmente a gente vai pela linha média da musculatura pré-tiroidiana, você vai ver a musculatura pré-tiroidiana de um lado e do outro, e você tem a linha média, você vai nessa linha média porque ela é mais avascular. Então você não vai ter tanto vaso, você não vai ter tanto sangramento, tá? O istmo da tireoide, ele pode ser retraído, você puxa ele, né? Tanto para cima ou para baixo. Para baixo é mais difícil, porque na hora que você tracionar ele inferiormente, você vai entrar ou na cricoide ou você vai entrar no primeiro anel traqueal, tá? O ideal é você puxar ela para cima para poder fazer a entrar ali entre o segundo e o quarto anel, tá bom? E fazer hemostasia desses casos, para poder não ter sangramento e eles não ficarem te chamando lá para você ficar parando sangramento. Então aqui, uma incisão foi feita naquele mesmo paciente, onde está marcado a quilha da cartilagem tireoide, a cricoide e a fúrcula external. Foi feita a incisão, foi divulsionado já todo o tecido, e aqui, nesse ponto aqui, você já vê a traqueia. E já é a traqueia, tá, pessoal? Aqui já foi feito a incisão na traqueia. E aqui ele tem um flap, que a gente chama de Bjork flap, quer ver? Esse é um flap que ele rodou. Vai ter uma imagem que vai mostrar ele melhor, tá? Para fixar essa cartilagem. Então, gente, oi? Naquela imagem ele puxou a cartilagem? Ele puxou. Com essa pinça que tá aqui embaixo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, só um minuto. Com essa pinça aqui, ó, ele tá puxando uma cartilagem, tá? O anel o anel traqueal. Aí não tem problema puxar para cima ou para baixo? Não tem problema ser para cima ou para baixo, não. Tá? Então, gente, ó. Então, a gente faz uma abertura. Eu pus até um asterisco aqui que vocês têm que lembrar. E eu vou perguntar para vocês. Por que vocês acham que tem que ser com a lâmina fria? Tem que ser com bisturi, sem ser bisturi elétrico? Sem ser com eletrocautério? Alguém tem noção? Vamos chutar. Eu pensei alguma coisa das cordas vocais. Não. Isso é feito com a lâmina fria, pessoal, porque se você pensar, esse paciente está ali entubado e ele está com um alto fluxo de oxigênio. E oxigênio é combustão na certa, né? Então, se você fizer com cautério, o cautério ele pode fazer faísca na hora que você tá ali cauterizando, né? Um tecido e tudo mais, você está abrindo. E faz faísca, você põe um paciente em combustão. Então, você pega fogo mesmo dentro da via aérea do paciente, tá? Então, sempre abrir a traqueia com lâmina fria, tá bom? Não se esqueçam disso. Então, a gente faz entre o segundo e o quarto anel traqueal, tá? A incisão no anel traqueal, gente, você pode fazer eu brinco com os meninos que vão fazer traqueostomia comigo, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? E é literalmente do jeito que você quiser. Pensando aqui nos meus dedos, são os anéis traqueais, tá? E entre um dedo e outro é a membrana entre um anel e outro. Você pode só incisar um anel aqui entre um anel e outro, dar uma divulsionada e entrar com a cânula aqui, tá? Ou você pode incisa em cima, incisa embaixo,
retira esse anel aqui, tira ele todo e põe a cânula no buraco que ele formou aqui. Tá dando para ver um pouquinho aí minha mão? Se estiver muito confuso, vocês me falam. Tá dando pra ver. Tá. Então, e tira aqui, coloca a cânula aqui, tá? Você pode fazer o Bjork Flap, que é aquele que eu mostrei ali anteriormente. Vai ter uma imagem dele melhor. Você faz um U, né? E pega esse anel aqui e levanta ele, tá? E fez um Bjork Flap. Você pode fazer ou levanta ou abaixa, tá? Você pode fazer um X. Você pode fazer um H deitado. Você faz uma incisão embaixo, uma em cima, uma incisão no meio e abre isso lateralmente. Ou um H em pé. Você faz uma incisão no anel assim e abre no meio para poder abrir, tá? Então você pode abrir do jeito que você quiser a traqueia, do jeito que você tiver mais experiência ou dependendo do caso, se tiver um acesso muito difícil da traqueia, você faz a incisão do jeito que dá, tá bom? Na hora que você abriu, você vai ver o que lá dentro? Tubo do paciente, tá? Então você abriu aqui a traqueia, lá dentro vai estar o tubo. Você vai ver o tubo e tudo mais. Você vai pedir para o intensivista ou para o fisioterapeuta começar a tracionar o tubo do paciente. E você vai ver o tubo passando. Então, você está o tubo aqui, você vai ver o tubo passando. Na hora que a pontinha do tubo passou aqui onde você fez a sua incisão, você pede ele para parar a tração. Tá? Parou a tração, você tem o espaço para você pôr sua cânula. Por que você não pede ele para tirar o tubo todo de uma vez? Porque se caso você vai, na hora que você vai passar essa cânula aqui, você faz um falso trajeto, ou o balonete da sua cânula rompe, ou às vezes essa cânula ela fica muito fina ou muito grossa para a traqueia. Você não consegue ventilar bem por essa cânula. Esse tubo estando parado aqui, o paciente começou a desaturar, você tira a cânula, você fala com quem tracionou o tubo, fala, introduz o tubo de novo e ventila de novo. Deixa ele chegar na saturação de 100% aí, que é para a gente poder ter mais tempo para poder passar de novo, que aí você tem tranquilidade. Porque se tiver estubado, até entubar de novo, às vezes esse paciente parou, tá? E normalmente esses pacientes CTI são pacientes graves, eles desaturam muito rápido, tá? Aqui é a técnica do Bjork Flap, ó. Então, ele fez um U de cabeça para baixo aí, tá? E aí ele pega esse anel e ele abaixou esse anel, desceu esse anel. E ele, você vê que tem um fio aí, roxinho, que ele vai prender na pele, esse anel. Por que a gente faz esse Bjork Flap? Normalmente, esse Bjork Flap, ele é feito para paciente que vai ficar com a traqueostomia durante muito tempo, é uma traqueostomia um pouco mais difícil, e esse paciente tem chance de ficar trocando essa cânula. Com o Bjork Flap é mais fácil, porque você está pondo uma cartilagem ali, e na hora que cicatrizar, essa cartilagem não deixa fechar esse trajeto, tá? Então, às vezes, quando a gente faz o Bjork Flap, até o paciente mesmo, ou o familiar do paciente mesmo, consegue trocar essa cânula facilmente, tá? O que é o problema desse flap? É que se esse paciente evoluiu muito bem, e esse paciente você decanulou esse paciente, você vai ter que fazer uma cirurgia nele, levar ele para o bloco, para poder tirar esse anel de cartilagem que está aqui, para isso fechar, porque senão nunca vai fechar, tá? A gente tem outra técnica, gente, que é uma técnica que está sendo mais difundida agora e tudo mais, é difícil de achar por causa do valor do kit, tá? Que é a técnica percutânea. Essa técnica ela foi deslizada por Seldinger, tá? Ela é a técnica por punção. Então, você faz a punção, vai dilatando, ou com um dilatador múltiplo, ou com um dilatador único, tá? E aí, depois, você faz a passagem da cânula de traqueostomia, tá? Essa técnica, você precisa de fazer broncoscopia, então, você tem que ter alguém fazendo a broncoscopia para você, enquanto você faz a técnica, tá? E aí, por quê? Porque na broncoscopia, você vai descer com o broncoscópio, vai visualizar a altura que você vai introduzir ali essa cânula no paciente, tá? Na traqueia, tá? Você vai ver se tem estenose nessa traqueia, tá? E tomar bastante cuidado com a parede posterior, porque às vezes você vai puncionando ali, você vai fazendo a punção, você passa despercebido pela traqueia, tá no esôfago, você faz uma aspiração, né? Você tá fazendo pressão negativa ali, você entrou no esôfago, e aí você tá achando que você tá na traqueia porque veio ar, você vai, passa e deixa a cânula no esôfago. Tá? Então você tem que tomar bastante cuidado com isso, e com a broncoscopia você vai estar vendo isso aí. Tá? E você também, depois que terminou, você faz a broncoscopia, você vai confirmar o posicionamento dessa cânula. Então,
A técnica percutânea, você faz a incisão de 2 centímetros ao nível do segundo anel traqueal, faz uma punção com gel com 14, tá? Então é mais ou menos aquela crico por punção, só que em vez de ser na membrana cricotireoide, você vai fazer entre um anel e outro da cartilagem, tá? Você usa a seringa com soro, fazendo aspiração contínua, porque na hora que você chegar na traqueia vai vinhar e vai borbulhar seu soro, tá? E a gente tem duas técnicas que são mais difundidas, que é essa de Ciaglia e Griggs, tá? O Ciaglia, ele faz dilatadores traqueais progressivos, então você pega o gelco, passa um fio guia, você vai com um dilatador mais fino e vai aumentando o diâmetro desse dilatador, tá? O Griggs é uma pinça ou um dilatador único, que eu vou mostrar para vocês agora. E aí ele tem várias, essa técnica de Griggs, ela tem várias, são esses nomes de Perfit, né? Ou Percut Twist e o Blue Rhino, eles são nomes comerciais, tá? E não, com o uso da broncoscopia, você não faz mais a radiologia após, o raio-x após, tá? Então, aqui, técnica percutânea, fez a incisão, o paciente na imagem superior esquerda já está com fio guia, e alguém está dilatando com uma pinça, e aí aqui, ó, é o Blue Rhino, tá, gente? Que é o dilatador único, que você vai introduzindo ele e ele vai dilatando ao longo. Você vê que ele é mais fino na ponta e ele vai aumentando a espessura dele, tá? E o fio guia, através do fio guia e tudo, você pega o fio guia e vai passando isso. Professor, Oi. então, sendo assim, entre a cartilagem cricoide e a fúrcula, eu posso usar várias técnicas, né? Eu posso pegar direto no anel, posso pegar entre os anéis, usar a cartilagem entre eles, é isso? Entre a cartilagem cricoide e a fúrcula, sim. Né? Que aí você vai fazer a traqueostomia. A traqueostomia tem várias técnicas. A cricotireoidostomia, você tem a técnica de punção e a técnica cirúrgica. Sim, sim. Tá? Então, essa é a dilatação. E aí, gente, abre aquela discussão. Vai fazer aberto ou você vai fazer percutâneo? Não tem estudo nenhum mostrando diferença estatística de mortalidade, morbidade, essas coisas, nas diferentes técnicas, tá? A percutânea apresenta menor sangramento e infecções, tá? Eles falam que a percutânea tem menor custo e tempo cirúrgico. Isso depende, isso é um pouco controverso. Depende de quem está fazendo, de quem que é o cirurgião, tá? De quem está fazendo a percutânea. É muito mais de curva de aprendizado. Quando está no início da curva de aprendizado, não tem tanta experiência, a gente demora mais a fazer uma cirurgia aberta e tudo mais. E também na percutânea, né? Se você não tem tanta experiência, ela requer, o negócio que a percutânea, ela requer uma curva de aprendizado mais curta, tá? Mas ainda não tem essa definição. O que está acontecendo é, assim, a percutânea ela está ganhando bastante espaço, porque não é só cirurgião que precisa de fazer a percutânea, né? A aberta normalmente são os cirurgiões que fazem. Então a percutânea ela está ganhando espaço porque o intensivista mesmo ele já não chama o cirurgião, ele mesmo faz ela lá no CTI tranquilamente, tá? Precisa de estudos maiores para poder ver se tem algum viés, né? Para tirar normalmente esses viés que tem. O tempo para a realização não é o tempo cirúrgico, gente, é o tempo que você vai indicar essa traqueostomia, tá? Nem todos os estudos são a favor da realização precoce. Está tendo uma tendência de tentar fazer traqueostomia em pacientes que é mais precoce, em pacientes já entubados, tá? A precoce, ela tem uma menor morbidade, sem alterar a mortalidade. O que eles falam sobre isso? É porque você pega um paciente que não está tão complicado ainda no CTI, tá? E alguns trabalhos falam que a precoce é 4 a 5 dias, e tem trabalho ainda falando que a precoce é uma cirurgia entre o 8º e 10º dia. A de 14 dias é o tempo que ainda é preconizado. Se o paciente está entubado há 14 dias, você faz traqueostomia, tá? Para evitar estenose laríngea. Isso vem mudando, mas ainda não tem nada definido de tempo, tá? Mas assim, para a gente aqui, tá?
a gente tenta evitar uma ventilação por tubo orotraqueal por mais de 10 dias, sendo 14 dias o tempo limite. É isso que a gente tem que ter na cabeça ainda, tá? O resto ainda está em estudo, ainda está em trabalho, ainda não foi definido esse prazo. Tá? Então, põe 10 dias e não pode passar de 14. Na COVID, no início da COVID, foi preconizado uma traqueostomia com 21 dias, porque estava com muito medo de contaminação dos cirurgiões, né? E aí a gente acaba perdendo mão de obra. Depois, no final, já do final da pandemia, assim, do meio para o final, já estavam preconizando paciente que estava muito grave, paciente com uma baixa resposta à ventilação e tudo mais, a gente já estava fazendo traqueostomia precoce com 4 dias de intubação. Ah, então foi uma coisa meio maluca aí. Então a gente já tem novos modelos de tubos laríngea, é o que eu falei com vocês aquela hora sobre os balonetes. Os balonetes mais largos, a gente consegue colocar um maior volume de ar ali dentro e ele fica com uma pressão menor, né? Então, esses tubos laríngeos, eles evitam essas estenoses de traqueia, tá? A traqueostomia não é isenta de complicação, então a gente tem que pensar sobre isso. Ah, vai fazer todo mundo precoce? Às vezes você vai fazer num paciente que não precisava, ele ia ser estubado logo depois e às vezes você gerou uma complicação e tudo mais. E aqui 10 dias a gente já falou. Então, as complicações, a morbidade de mais ou menos de 4 a 10%, a mortalidade é menor de 1%, tá? E essas complicações, ela precisa de resolução rápida, porque muitas vezes o paciente não está ventilando, ou o paciente vai fazer um hematoma muito grande e tudo mais, e isso pode levar a um óbito do paciente se você não intervir rapidamente, tá? As complicações perioperatórias. Falso trajeto, na hora que você vai passar a cânula, você fez o trajeto e tudo mais, você fez o orifício na traqueia, mas na hora que você vai introduzir, essa traqueia ela é móvel. E aí você introduz do lado da traqueia, você acha que está dentro, não ventila, faz enfisema subcutâneo, você não entende, na hora que você tira, ela está do lado da traqueia e não está dentro, tá? Ou fez um falso trajeto para o esôfago, essas coisas. A posição de cânula, dependendo da posição que você coloca ela, às vezes ela fica muito baixa, ela pega na carina, ou ela faz tubação seletiva, dependendo de um paciente muito curto, tá? A dimensão e angulação da cânula, às vezes esse paciente, você coloca uma cânula metálica que é muito grande, ela faz uma curva muito intensa, ela fica com a boca dela na parede da traqueia, tá? E aí não ventila, fica difícil também. Tubação seletiva, que eu falei com vocês agora, uma hemorragia, um sangramento, na hora que você não está ali tentando controlar, principalmente os vasos tireoides, né, da tireoide, que é o que mais sangra. Um enfisema subcutâneo, quando você ventila e tem escape aéreo, e aí vai fazendo aquele enfisema, o paciente depois parece um balão, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Pneumotórax e barotrauma, que eu falei com vocês no início, de vocês fazerem uma ventilação através da traqueostomia com uma pressão muito alta, vai fazer estourar o pulmão e vai fazer esse pneumotórax. Lesões esofágicas, a gente falou o tempo todo. Lesão de laríngeo inferior, a gente falou também já, tá? Do nervo laríngeo inferior. Fratura do anel cartilaginoso, tá? E a combustão da via aérea, que é o que eu falei com vocês. Tem que tomar cuidado com o cautério, tá? Com o eletrocautério. Pós-operatórias precoces. Hemorragias, então vai fazer um hematoma cervical, ou vai ter um sangramento abundante pela ferida operatória. Estubação acidental, então o paciente fica ali, às vezes o paciente acorda um pouco agitado e tudo mais, e traciona essa cânula, sai. Você tem que ficar atento. Rolha de secreção, ou o paciente está muito secretivo, ou você acabou de operar, caiu sangue ali, entrou sangue um pouquinho pelo orifício, na hora que esse paciente dá uma tosse, esse sangue para dentro da cânula de traqueostomia, e ele seca ali, faz uma rolha e obstrui, gente. O paciente morre por causa disso, tá? Ainda tem gente que morre. Fístula traqueosofágica, então você lesionou ali o esôfago na porção posterior da traqueia, vai formar uma fístula, tem secreção, o paciente alimenta, sai pela traqueostomia, tá? Tem que resolver isso. As infecções, ou pele, ou pneumonia, abscesso, mediastinite, tá? Condromielite, então osteomielite, condromielite, isso pode acontecer. E edema pulmonar.
Pós-operatórias tardias, granulomas, cicatriciais, estenose traqueal, hemorragia. Você viu que a hemorragia tem todas as horas, né? É a principal complicação, tá, gente? Fístula artério-traqueal. Essa fístula artério-traqueal não é coisa bonita, parece cena de terror, galera. Ela tem letalidade de 100% nos pacientes que não foram tratados, né? Porque vai sangrar, sangrar, sangrar até morrer. E 20% só dos tratados sobrevivem. Então, se fez uma fístula traqueal, artério traqueal, infelizmente o prognóstico é péssimo, é muito ruim. É raríssimo de acontecer, mas é muito ruim, tá? A fístula traqueosofágica, como tardia, uma traqueomalácia, então o anel traqueal ele perde aquela rigidez dele, tá? Uma fístula traqueocutânea é quando você tira a traqueostomia, que é o que eu falei com aquele do Bjork flap, e esse orifício não fecha. E aí você tem que fechar cirurgicamente, tá? E paciente com cicatriz hipertrófica, queloide, retração cicatricial, que é o caso desse paciente, por exemplo. Ele teve uma retração cicatricial com uma cicatriz hipertrófica, tá? Então fica aquela marca, o paciente fica meio que estigmatizado e tudo, tem paciente com vergonha, acaba perdendo qualidade de vida por causa disso. Decanulação, pessoal, a gente pode fazer de dois jeitos. Hoje a gente vai fazendo a oclusão da cânula, a gente vê que o paciente já está conseguindo ficar com essa cânula ocluída, você fecha a cânula e ele vai fechando cada dia mais. Por exemplo, ele começa com 10 minutos fechadinho, ele ficou cansado, abre, respira, começa a fechar 10 minutos, depois no outro dia ou na outra semana 20 minutos, até que isso ele consiga ficar o dia inteiro com a cânula fechada. O ideal é que ele fique o dia, enquanto ele está acordado, e à noite ele não tente ocluir isso aí, tá? Deixa à noite, enquanto ele está nesse processo de decanulação, deixa aberto. Tá? Ou fazer troca progressiva de cânula. Você vai diminuindo o diâmetro dessa cânula, tá? E o orifício vem fechando junto, até que você chega numa cânula bem fininha, você consegue tirar. Se puder, se você estiver disponível, é ideal você fazer uma broncoscopia, para você poder ir acompanhando essa decanulação e você ver se teve estenose, se teve alguma coisa ali. A traqueostomia definitiva, quando você já faz um traqueostoma, por exemplo, quando eu opero, faço uma laringectomia total, eu jogo a traqueia para cá, suturo a traqueia, o anel cartilaginoso, na pele. Após a maturação da sutura, você pode tirar a traqueostomia, que esse anel fica abertinho, tá? Se o paciente não tem possibilidade de decanular, o que a gente pode fazer é colocar cânulas fonatórias com válvula, né? Elas são valvuladas e o paciente consegue falar com essa cânula, tá? Aqui são alguns tipos de cânulas fonatórias. À esquerda é uma cânula metálica, que a gente chama de cânula fenestrada. Ela tem o trajeto e tudo, mas ela tem... O ar passa aqui, sai na fenestra, ele consegue falar, tá? Essa aqui já é uma mais moderna e tudo, ele tem também as fenestras e ele tem uma oclusão na ponta. Na hora que o paciente faz uma força maior para o ar sair, essa tampinha fecha e o ar sai todo por cima e ele consegue verbalizar. Pessoal, é isso aí. A minha aula, as duas aulas eram essas. Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida. Vamos